Olá, meus irmãos, graça e paz. Quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente que a gente não se fala, né? Quanto tempo que a gente não nos vemos pela live, né? Os irmãos estão acordados, os irmãos estão em casa, os irmãos estão ao vivo, os irmãos estão online. Entra aí na live aí. Tem uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está me vendo aqui através dessa live aqui. Entra aí. Já entra compartilhando essa live aí. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse domingo, né? Nesse final de semana, para que a sua semana venha a ser uma semana de muito milagre, né? Uma semana de muita bênção, venha a ser uma semana de muita vitória. Entra aí, vou esperar os irmãos entrar. Entra aí compartilhando, já vai dizendo o seu nome, a sua cidade, da onde é que você é, já para nós aqui se familiarizar, né? Entra aí que eu tenho uma palavra profética para entregar para você aqui através da live. A paz, irmão Elias, irmão Emanuel, ô glória. Irmã Maria, paz do Senhor, pastor Evandro, amém, irmã Maria, Deus abençoe. Elias de Guarulhos, Cristiane, paz do Senhor, amém. Irmã Rosângela, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Anderson, paz do Senhor. Diaconisa Levita Jana, paz, amém, Deus abençoe. Pernambuco, Pernambuco, Recife, não é isso? Cristiane de Santo Antônio da Platina, ó, meus irmãos de Santo Antônio da Platina. Pastor Emanuel Paiva, Rio de Janeiro. Olha os irmãos do Rio de Janeiro entrando aí. Escada Pernambuco, Paloma Gomes. Deus abençoe o povo de Escada entrando. Salto Grande. Já entra compartilhando essa live. Que Deus me deu uma palavra agora aqui dentro do carro. E eu quero entregar ela para você aqui. Para você entrar sua semana, para que essa semana que vai entrar de amanhã venha a ser uma semana de muita bênção, venha a ser uma semana de muito milagre. Ó Senhor, pastor São José dos Campos, ao povo de São José, irmã Ana Cláudia, irmão pastor Clebson, Deus abençoe, um abraço, o povo de Caruaru, não é isso? Caruaru, um beijo no coração, o povo de Caruaru. A irmã Neuza, cidade de Lucélia, Deus abençoe. Irmãos, olhe para cá. Vai colocando o nome da sua cidade aí. Vai colocando o nome da tua igreja, da tua cidade, que a gente vai divulgando aqui. Irmã Rose de Jacareí, interior de São Paulo, amém. Irmã Ana, Iavé Chamar, ó, o povo da Iavé Chamar, São José, né, se eu não me engano, acho que é São José dos Campos. Irmãos, eu estava aqui meditando aqui na Bíblia aqui, e Deus me deu uma passagem aqui, no livro, vai voltar quando aqui, meu profeta? Pastor Cleves, eu estou aqui na sua dispensação. Na hora que o senhor falar assim, ó, vem, eu já estou entrando no avião e indo para Caruaru. É só me convidar, tá bom? A gente quer estar aí. 2020 a gente quer fazer um abalo aí na cidade de Caruaru novamente, tá bom? E vai ser um prazer revê-lo, tá bom? Manda meu abraço a toda a igreja, tá bom? Irmãos, eu estava meditando aqui no livro de Josué, ó, Josué capítulo 6. O livro de Josué capítulo 6, ele conta-se a história da queda da muralha de Jericó, né? Quem conhece a história da muralha de Jericó sabe muito bem que Jericó ela foi uma das primeiras cidades, ou falando a verdade, ela foi a primeira cidade que Israel entrou em uma grande guerra para possuí-la, né? Porque a Bíblia diz no livro de Josué primeiro que, capítulo 6, o verso primeiro, que ninguém entrava e também ninguém saía dela, né? Ninguém entrava e ninguém saía dela. A Bíblia diz que quando Moisés morre lá no Jordão, e Deus dá a ordem a Josué para ser o sucessor de Moisés, Josué ele entra
na cidade prometida, né, que é a terra de Canaã. E a cidade de Canaã, a terra de Canaã, quando Deus deu a ordem a ele para entrar em Canaã, juntamente com os escravos que saíram lá do Egito, seguindo Moisés durante o período de 40 anos, a Bíblia diz que quando eles entram em Canaã, Josué ele vê uma grande barreira na sua frente. E a barreira que estava na frente de Josué era um grande rio chamado Jordão. E esse rio chamado Jordão, ele era muito extenso, ele era muito grande. Ele era tão grande que quando Josué ele chegou na beira dele, o povo que estava ao cuidado dele, aqueles que estavam sendo guiados por Moisés lá atrás, eles olharam para Josué e falaram assim: Josué, como é que a gente vai passar o Jordão, sendo que para chegar até aqui, a gente sabe que foi difícil, né? Foi muita guerra, foi muito levante, foi impossível chegar até aqui. E como é que a gente vai passar o Jordão e entrar lá do outro lado, sendo que lá do outro lado existe uma grande muralha? Quem conhece essa história sabe que na frente do Jordão havia uma grande muralha. E atrás dessa muralha havia uma grande cidade, a famosa cidade de Jericó. Então, quando Josué ele passou a liderar os escravos que estavam com Moisés lá atrás no Egito, saindo para o deserto, quando ele chega na terra de Canaã, a primeira palavra que Deus dá a ele é essa: Josué, a terra que tu estás é sua. Pise a planta dos teus pés, porque aonde tu pisar, eu irei te abençoar. Então Josué, quando ele pisa em Canaã, Deus decreta a bênção para ele. Mas só que o medo falou mais alto do que aquilo que ele estava precisando, porque a Bíblia diz que o Jordão ele era muito grande. Então quando ele pisa no Jordão e o povo fica preocupado, querendo saber como é que eles iam invadir a cidade chamada Jericó, porque a Bíblia diz que Jericó foi uma das guerras, foi uma das batalhas mais suadas que eles tiveram para possuí-la, né? Para tê-la como tê-la para eles, né? Então a Bíblia diz que quando eles estão passando o Jordão, a preocupação do povo foi tão grande que eles disseram para Josué: Josué, como é que a gente vai passar o Jordão e vai possuir essa grande cidade chamada Jericó? A palavra que Josué disse para eles foi essa: Moisés, quando ele passou o Mar Vermelho, a ordem de Deus foi essa: pega o seu cajado na mão, coloque sobre a ponta do mar e eu resolverei o problema. Então a Bíblia diz que quando Moisés ele pegou o cajado, colocou no mar, o mar ele teve que se abrir no meio, né? Você conhece a história. Mas só que com Moisés, o mar se abriu por ordem divina do céu, através de um cajado de madeira que Deus havia dado para Moisés colocar no mar, e o mar teve que se abrir no meio, e Israel teve que passar para o outro lado. Então a palavra deles para Josué foi essa: Josué, a gente sabe que com Moisés o mar se abriu através de um cajado. Como é que a gente vai passar o Jordão para o outro lado? Você não tem um cajado na mão. Você não tem um pedaço de madeira na mão, porque com Moisés foi através de um cajado. Como é que a gente vai passar para o outro lado? A Bíblia diz que Josué, quando ouviu essas perguntas da boca do povo, Josué chamou os sacerdotes. E olha isso, quando ele deu a ordem para os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e desceram para a beira do Jordão. A Bíblia diz que quando eles desceram lá para a beira do Jordão, os sacerdotes olhou para Josué e falou: Josué, meu filho, o que a gente vai fazer aqui com a Arca da Aliança na frente do Jordão? A ordem de Josué foi essa: entra com a Arca da Aliança dentro do Jordão, e as demais coisas a gente fará. A Bíblia diz que quando eles entraram dentro do Jordão com a presença da Arca da Aliança,
o Jordão, ele foi obrigado a se secar. Olha isso. O Jordão, ele foi obrigado a se secar. Então, no momento que a Arca da Aliança entrou dentro do Jordão, aquele grande rio, ele foi obrigado a se secar. Então, quando aquele rio se secou e eles passaram para o outro lado, aquele povo olhou para Josué e falou: Josué, a gente presenciou e vimos com nossos olhos que a Arca da Aliança, a presença da Arca da Aliança, secou o grande rio Jordão. Mas só que na nossa frente há uma grande muralha. E essa muralha era a grande muralha de Jericó. E a pergunta deles era essa: Josué, como é que a gente vai passar para o outro lado? A Bíblia diz que Josué pegou o povo quando o Jordão havia secado, trouxe eles de volta para o começo, lá da ponta de Canaã, e ele mandou 2 espias para olhar a terra. E esses 2 espias que foram visualizar a terra, eles viram que a terra era boa, mas só que pela perseguição que já tinha dentro da cidade, por saber que tinha gente estranha rodeando a cidade, eles entraram dentro da casa de uma mulher prostituta. Raabe era o nome dela. E quando eles entraram dentro da casa dessa prostituta, a Bíblia diz que eles se esconderam na casa dela. Os soldados de Jericó começaram a procurar os homens dentro da cidade. A Bíblia diz que eles entraram dentro da casa dessa mulher prostituta. Essa mulher mentiu para os soldados, disse que não conhecia os rapazes, havia dito que eles entraram lá, mas depois havia saído. Aí os homens que estavam sendo liderados por Josué lá em Canaã, passaram a mão na cabeça dela e falou assim: olha, por você ter escondido a gente dentro da sua casa, a gente guardará você, e a gente não deixará ninguém tocar em um fio da cabeça, não somente da sua cabeça, mas também da sua família. Ela colocou um fio na janela, vermelho, eles descem pela janela, ele se esconde na cidade durante o período de 3 dias, olha isso, 3 dias. Depois dos 3 dias ter passado, eles retornam para Canaã, eles trazem a notícia a Josué do que estava acontecendo. Josué, ele leva o povo de volta para a muralha de Jericó. E a ordem que Josué dá para eles é essa: a gente iremos rodear a muralha. A Bíblia diz que eles rodearam a cidade, a muralha de Jericó, durante 7 dias. Mas só que durante um período de 6 dias, olha isso, durante um período de 6 dias, eles rodeavam a primeira e voltava para Canaã. Ele rodeava a segunda e voltava para Canaã. Eu fico querendo entender, olha isso, eu fico querendo entender como é que Josué, durante um período de 6 dias, conseguiu fazer crianças pequenas não abrir a boca. Porque a gente sabe que deixar uma criança calada é impossível, quanto mais um bebê recém-nascido. Como é que Josué conseguiu deixar fazer crianças pequenas ficar calada durante um período de 6 dias perto da muralha de Jericó? Eles rodeavam a muralha durante 6 dias. Eles rodeavam a primeira, voltava, a segunda voltava, a terceira voltava. Na 6ª vez que eles rodearam e voltaram para o mesmo lugar, a pergunta dos escravos foram essa: Josué, a gente está cansado. A gente já está quase desistindo. Porque a gente rodeou a primeira, a gente rodeou a segunda, a gente rodeou a terceira, a gente rodeou a quinta, a gente rodeou a 6ª, e até agora não aconteceu nada. O povo começou a fazer pergunta para Josué, dizendo: Josué, o que a gente está fazendo aqui na frente da muralha de Jericó? Praticamente, se você for olhar aqui no texto, você vai ver que o povo praticamente estava duvidando do Deus de Josué.
Ó, eles viram o mar se abrir na frente de Moisés. Eles viram o Deus de Josué fazer água sair da rocha. Eles viram o Deus de Moisés fazer comida cair do céu. Eles viram o Deus de Moisés fazer coluna de fogo. Eles viram o Deus de Moisés fazer nuvem de dia. E agora eles estão duvidando do Deus de Josué. Porque se eu estou vendo o Jordão secar com a presença da Arca da Aliança, e Josué está falando para mim assim, meu filho, essa muralha vai cair. Levanta a mão para cima e dou glória a Deus. Porque se eu vi o mar se abrir e eu vi o Jordão secar, então na minha cabeça vai dizer o que? A muralha vai cair. Se Josué falou, o céu já assinou embaixo. Mas só que a Bíblia diz que quando eles começaram a questionar Josué, Josué pegou e falou assim na sexta vez: a gente iremos retornar para o Jordão, lá em Canaã, a gente vai descansar, e quando for no outro dia, o Senhor dará a cidade na palma da nossa mão. Oh glória! A Bíblia diz que no sétimo e último dia, quando Josué levanta, Deus olha para Josué e diz: Josué, hoje eu entregarei Jericó na palma da sua mão. A Bíblia diz que no sétimo e último dia, quando Josué levou o povo para a muralha, eles rodearam ela durante sete voltas. Eles não fizeram somente uma volta e voltaram para o mesmo lugar, não. A Bíblia diz que eles rodearam a sétima volta e deram 7 voltas no mesmo dia. E quando foi na última volta, na sétima última volta, a Bíblia diz que eles deram um grito. E o grito fez com que a muralha caísse por terra. Aí você me fala, pastor, o que você quer dizer com isso através dessa mensagem na tarde desse domingo? Nenhuma muralha ficará de pé diante a promessa que Deus colocou na tua mão. Nenhuma muralha ficará de pé diante uma promessa que Deus fez sobre a tua casa. Às vezes a gente fica preocupado, querendo saber como é que será o nosso final do ano, como é que será o nosso 2020, como é que será o nosso mês de novembro, como é que será o nosso mês de dezembro. Posso liberar uma palavra do céu para você aqui? Nenhuma muralha ficará de pé diante o que Deus tem preparado para a tua casa. Nenhuma muralha ficará de pé diante aquilo que Deus prometeu para a tua família. Nenhuma muralha ficará de pé diante aquilo que Deus prometeu sobre o teu ministério. Essa muralha do seu casamento, essa muralha do financeiro, essa muralha do lado espiritual, para você, ela pode ser grande, mas para Deus, jamais ela ficará grande diante a presença da glória dele. Se um cajado fez o mar se abrir, se uma arca da aliança fez um rio se secar, quanto mais uma muralha perto da glória de Deus. Então descansa. Nenhuma muralha ficará de pé diante aquilo que Deus prometeu para sua casa. A ordem de esse profeta para você nessa live é essa: daqui até amanhã essa muralha tem que cair por terra. Daqui até segunda-feira de amanhã essa muralha ela vai cair por terra. Se o Mar Vermelho teve que obedecer a ordem de um cajado, se um Jordão teve que obedecer a glória da Arca da Aliança, e se uma muralha teve que obedecer a ordem de um grito, a palavra que eu tenho para você aqui é essa: grita, chora, dá glória, glorifica, porque nenhuma muralha ficará de pé diante a promessa que Deus fez sobre a tua casa. Deus deixou lá no livro de Lucas, capítulo 1, e o verso 37, porque para ele nada é impossível. Esse ano de 2020 é um ano de muita bênção. Esse ano de 2019 é um ano de muito milagre. E eu quero ser um profeta para você aqui nessa live. 2020
Serão 365 dias. 365 dias de muita bênção que cairá sobre a tua casa. Aguarde, tá vindo surpresa do céu para a tua mão. Mais uma vez eu volto a dizer, a muralha nunca ficará de pé diante a promessa que Deus fez para a tua casa. Tá chegando bênção aí, tá chegando milagre na tua casa. Que essa semana venha a ser uma semana de muita bênção. Que essa semana venha a ser uma semana de muita surpresa. Que essa segunda-feira venha a ser uma segunda-feira de surpresa sobre a tua família. Aguarde. Se o cajado abriu o mar, se a arca da aliança secou o Jordão, e se um grito derrubou uma muralha, aguarde. Essa semana, quem te viu na prova do outro lado, vai ter que ver você na benção, cantando o hino da vitória do outro lado da muralha. E você vai dizer, valeu a pena. Gritar, chorar, e hoje eu estou no altar contando o milagre que Deus fez na minha casa. Descansa. Nem o mal entrará dentro da sua tenda. Nem o mal entrará dentro da sua empresa. Nem o mal entrará dentro do seu casamento. Alguém pode estar lá do outro lado da muralha dizendo, eles nunca conseguirão passar para o outro lado. Mas a ordem que Deus deu para Josué foi essa. A cidade está na palma da sua mão. No amanhecer de amanhã, eu entregarei a chave da cidade na palma da sua mão. Alegra o seu coração. Alegra a sua alma. Esse mês ainda será o mês do teu milagre. Ah, pastor, mas está terminando. Retorno a dizer, esse mês ainda será o mês do seu milagre. Ó, tá vendo aqui a minha camisa? O leão, ele não dorme. O leão, ele ainda está acordado. E daqui até segunda-feira, a palavra de Deus é essa. Se ele mudou o cativeiro de Jó, descansa, ele também vai mudar o seu cativeiro. Se ele deu vitória para Ana, quando recebia as brigas que Penina dava, as conversas ao contrário que Penina dava para ela. Se Agar chorou no deserto achando que morreria na prova. Se Abraão ficou preocupado diante a promessa que Deus fez a ele lá atrás na casa do pai, e Deus realizou a bênção, descansa. A palavra que eu tenho para você é essa, respeite o tempo. Apenas isso. O tempo, o relógio está na mão de Deus. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ó, o povo ficou no deserto durante 40 anos. 40 anos. Chegaram no Jordão, entraram em Canaã e entraram em Jericó. Então descansa. O ano de 2019, ele não terminou ainda. Eu vou entregar uma palavra aqui e você vai pegar essa palavra para você aqui agora. O ano de 2019, ele não termina antes de Deus mudar o seu ano. Posso repetir? O ano de 2019, ele não termina antes de Deus mudar o seu ano. Tá bom? Pega essa live, coloque o nome da sua família, coloque a cidade da onde você mora. Eu quero fazer uma oração por você nessa madrugada de hoje. E eu quero entregar a sua família na oração dessa madrugada. Porque eu creio nessa oração dessa madrugada, que essa segunda-feira, aquilo que estava impossível, Deus colocará na palma da sua mão. E assim como ele entregou a chave de Jericó na mão de Josué, assim Deus entregará a chave de um milagre na palma da sua mão. Descansa. 2019, resta 2 meses para terminar o ano. E antes que ele termine, o céu provará para você do que ele é capaz de fazer. Tá bom? Deus te abençoe. Pega essa live, coloca seu nome, tá bom? Não esquece não. Coloca o seu nome. Coloca o nome da sua cidade abaixo do seu nome. Porque na oração eu vou lembrar do seu nome. Eu vou lembrar da sua cidade, da onde você é. E eu quero ser um profeta para você nessa madrugada. Porque eu creio que daqui até amanhã, de manhã, o céu
entregará a chave de Jericó na palma da sua mão. Alegra seu coração. O ano não terminou ainda, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo para o povo de Guarulhos. Um beijo para o povo de São José dos Campos. Que mais? Um beijo para o povo de Governador Valadares. O povo de Recife, Caruaru. O povo de Escada. O povo da Bahia, tá? O povo de Andradina. O povo de Araçatuba. Um beijo no coração de vocês. Ó, Itapetininga, tá bom? Que Deus abençoe. Os irmãos que são aí de Araçatuba, esse próximo mês eu vou estar com os irmãos, tá bom? Guaianazes. Os irmãos de Portugal. Deus abençoe, irmã Ana, lá de Portugal. Deus abençoe, tá bom? Os irmãos que são de Caraguatatuba. Quarta-feira agora eu vou estar com vocês aí, tá bom? No Morro do Algodão. Congregação da Igreja AD Caraguá, Pastor Marcelo Licarião, tá bom? 30, 31 e 1º de novembro. E os irmãos que são de Araçatuba, eu vou estar junto ao pastor David e junto ao pastor Arnaldo, tá bom? Em Araçatuba, agora no próxima semana do mês de novembro. Deus abençoe. Pega essa live, compartilha ela, coloque embaixo o seu nome, o nome da sua cidade, e a palavra profética é essa: amanhã o Senhor entregará a chave da cidade na palma da sua mão. Que Deus te abençoe, alegre o teu coração. O cajado abriu o mar, a arca da aliança secou o Jordão e o grito derrubou a muralha. Vamos repetir? O cajado abriu o mar, a arca da aliança secou o Jordão e o grito derrubou a muralha. Assim será Deus na tua casa esse ano. Hoje o Senhor entregará a chave da cidade na palma da sua mão. Que Deus te abençoe, alegre o coração. A arca da aliança está hoje dentro da sua casa. Um forte abraço, um beijo no coração para toda a cidade que estava comigo aqui na live. E aguardo. Deus abençoe. Vejo vocês em Caraguatatuba, em Araçatuba e na cidade aí de Itapetininga. Deus te abençoe. Um beijo no coração, gente. Até breve, se Deus quiser. Coloque o nome e a sua cidade embaixo para mim fazer uma oração por você nessa madrugada, tá bom? Deus te abençoe.